Estamos ao vivo. Vamos ver o pessoal entrando aí. Essa live vai ficar gravada, né, Lucas? Então, Vai ficar um alô gravada. pro pessoal que tá assistindo a gente gravado aí e pedir pra esperar um pouquinho, que a gente vai esperar o pessoal entrar, né? Ao vivo aqui. Eu pus para gravar aqui também, mas acho que o Instagram salva automático. Franciele, Vanessa, bem-vindas. O pessoal tá entrando aí. Eu sou meio leigo nessa questão de Instagram, viu? Vou ser sincero com vocês. Nós vamos ter um bate-papo hoje da roça, bate-papo especial aí, a candidata à presidência da República. Conheceu o jeitinho mineiro, né, Daniel? Com certeza. Juventude Mineira. Acho que vai ser bacana. Ó, bastante gente entrando. Rapaz, vocês estão divulgando bem o negócio, que eu não tenho esse tanto de seguidor, não. Sejam todos bem-vindos aí. Acabei de convidar o pessoal também aqui. Deixa eu ver aqui se eu já consigo adicionar a Soraya aqui. Aqui. Acho que foi, hein? Guarda aí, pessoal. Questões técnicas. Convidar o professor também. Intra e Luiz. Beleza. Pessoal, vocês devem estar se perguntando aí. A Soraya já está online, o professor também. Sejam bem-vindos, boa noite. Professor Herbert está na área aí, grande parceiro. Pessoal, vocês devem estar se perguntando como que a gente conheceu, né, a Soraya e o professor. O professor ele é um grande parceiro da Universidade Federal de Viçosa. A gente está desenvolvendo um projeto juntos, né? Ele está auxiliando a gente. O professor ele é uma referência nacional, principalmente na questão tributária, em relação ao imposto único, mas também no atendimento a municípios, consultorias. E aí a gente está desenvolvendo um projeto voltado a municípios dentro da UFV. E a gente pediu ajuda ao professor e ele se dispôs. E aí a gente vinha batendo papo até que eu descobri que o professor Marcos Sintra ia ser candidato à vice-presidência da República pelo União Brasil. E aí eu fiz esse convite para ele, ele aceitou. Ah, sim, peraí. Aqui, ó, a Soraya vai entrar, pessoal. Deixa eu ver. Aí. Oi, Lucas, tudo Boa noite. bem? Boa noite, senadora. Tudo jóia? Boa noite, tudo bem? Acho que tá cortando meu rosto aqui. Ah, dia cansativo, né? Muita agenda, muita coisa. Lucas, dia cansativo, muitas agendas, muitas entrevistas e graças a Deus eu estou muito animada. Eu e o professor tá, parece tem hora que está mais animado ainda. Impressionante o pique do professor Marcos Sintra. Boa E quero cumprimentar seu amigo aí, todos os seus seguidores. Quem que está do seu lado? Daniel. Boa noite, Soraya, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês. O Luiz Obrigada. também já tá. O Luiz é meu irmão, viu, Soraya? O Luiz já pode solicitar para participar aí também, para eu te colocar aqui na live, viu? E o professor também. O professor tá online também, né? Vamos colocar. Ô, Soraya, então deixa eu introduzir aqui. Primeiro, muito obrigado por aceitar o convite. Eu queria assim que hoje a gente falasse. Eu sei que entrevista normalmente é cheia de assunto pesado, mas hoje eu quero falar sobre uma coisa gostosa. Eu quero falar sobre o Brasil, sobre o futuro do nosso país, sobre as propostas. Eu sei que o professor tem muita coisa bacana também sobre a questão do imposto único, que é a principal bandeira da sua campanha. E aí eu convidei o Daniel. Daniel é a liderança política em Florestal. É um rapaz inteligentíssimo, vai fazer algumas perguntas aqui. E o meu irmão, que é um influenciador, ele é professor de história no TikTok. Ele fala sobre Brasil Império e também gosta muito de política. E eu acho que é um bate-papo com a juventude, né, Soraya? Porque eu acho que o interesse dos jovens
não é saber qual que é o político mais feio, qual que é o mais bonito, quem xinga quem. A gente está interessado no futuro do nosso país. E eu acho que uma das coisas bonitas que você tem feito na sua campanha é justamente focar no país, nas propostas, né? Pouquíssimos candidatos têm apresentado propostas concretas para a economia e vocês vieram com um plano de governo muito sólido. A pessoa pode discordar, concordar, mas fato é que vocês estão tendo uma campanha propositiva. Então, parabenizá-la, né? E agradecê-la pelo serviço que você está prestando aí pelo nosso país. Eu que agradeço, Lucas, Daniel, né, o Luiz, seu irmão, e a participação do professor Marcos Sintra aqui comigo. O meu parceiro, o vice-presidente, que dá sustentação no nosso plano econômico. Realmente, Luiz, ou Lucas, nós temos um projeto de país, nós temos um projeto para o Brasil. E temos aí, nosso professor, o nosso vice, nós temos um projeto. Os candidatos dizem sempre a mesma história. Eu vou melhorar a saúde, vou melhorar a segurança pública, vou melhorar a educação. Porém, eles não dizem como vão fazer isso. E nós estamos dizendo como, de uma forma simples, didática, em algo que realmente é concreto. E o professor vem estudando e amadurecendo esse projeto, junto com outros especialistas, com tributaristas, com o nosso deputado Luciano Bivar, que é quem encampa o projeto lá na Câmara. Enfim, nós temos o mundo aí para discutir e temos, inclusive, né, professor, nos colocado à disposição para discutir esse projeto tão bonito. As críticas só vêm de longe, de quem não tem coragem de nos encarar. Porque eu vou te dizer uma coisa, nós temos resposta para tudo, tá? Que bom. Olha, senadora, antes de mais nada, eu queria dizer que o Lucas e o irmão dele, Luiz, são dois jovens muito interessados no Brasil. Eles já divulgaram, o Luiz, inclusive, é um influenciador importante, tem um grande número de seguidores, e se dispôs a nos dar esse tempo para a gente poder conversar com os jovens sobre o Brasil. E eu quero dizer uma coisa, nós anunciamos esse evento e eu estou vendo que eu tenho um sobrinho meu lá de Campinas, em São Paulo, que acabou de entrar, provavelmente deve ter muita gente também de vários outros estados aí assistindo, mas é uma alegria muito grande. Mas eu acho que o importante é ouvir o que você tem a dizer e, sobretudo, as perguntas que os jovens têm a fazer. Eu digo e repito, e piso e repiso. Nós temos que conversar política com os jovens, sobretudo com aqueles que vão representar o futuro do país, e nada melhor do que a professora Soraya Tronic, uma senadora jovem, é professora também, professora de línguas, uma advogada brilhante, uma pessoa interessada no país, de facílima comunicação, mas, sobretudo, com uma grande inteligência e um interesse muito grande em melhorar o país. Então, eu só vim fazer o papel aqui para apresentá-la a vocês, e agora está na mão de vocês dois aí, ou de vocês três, o Daniel também, o Luiz e o Lucas. E eu Pois é, vou então... dar umas pitadinhas de vez em quando, se vocês quiserem. Opa! Pode Boa falar, noite, pessoal. Me apresentando aqui, prazer. Soraya, senadora, candidata. Como a gente está numa conversa aqui informal, me permita te chamar de Soraya, né? O professor Marcos Sintra, Claro. Lucas, o Daniel, o pessoal que está assistindo aqui, o pessoal que vem lá do TikTok, enfim. É uma galera que gosta de história, que está antenada, que mandou pergunta, e a pergunta deles vão assim, em temas centrais, porque eu acho que às vezes o debate político brasileiro ele fica muito em torno de coisas que são muito periféricas e acaba fugindo daquele que deveria, aquelas perguntas que deveriam estar mais em pauta. Eu acho que é isso que a gente vai tentar trazer aqui hoje, né? Uma conversa sobre coisas importantes para o Brasil. É isso, é um prazer estar aqui e vamos embora, vamos bater papo, vamos conversar com um bom mineiro, já estou com meu cafezinho e vamos embora. E o sotaque mineiro deles, né, Soraya, que é inconfundível, né? Inconfundível, eu adoro. Gostoso, Eu adoro, essa conversinha mole, gostosa, fala fácil. Tranquila. Boa noite, pessoal, tudo bem? Queria dizer que é um prazer, né? É uma honra estar com vocês aqui, em meio de 3 professores, futuro 4 professores aqui também do meu lado.
e dizer que, Soraya, te admiro muito, né, por ser uma mulher que está na política, uma mulher de fibra, que busca, né, sempre o melhor para todas as pautas, mas principalmente também pela pauta feminina. Ao professor, né, que conheço há mais tempo, tenho uma grande admiração. E é isso, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Pois é. E eu trouxe aqui esses dois, professor, porque eu sou União Brasil Roxo, né? Gosto muito do partido, me identifico muito, mas eu trouxe aqui duas opiniões, né, divergentes, porque a ideia é realmente promover um debate, não um debate de acusação, não de fofoquinha política, mas um debate em torno do Brasil que nós queremos e abrir espaço também para vocês falarem o Brasil que vocês estão propondo, né, enquanto presidente e vice-presidente. Eu vou começar as perguntas e depois eu vou abrir para os meninos perguntarem. Um dos temas que eu acho que estão regendo essa eleição é a economia. E a gente não está vendo, né? Pelo menos não da forma que eu acredito que deveria ser proposta, propostas econômicas consistentes, baseadas em estudo, baseadas em ciência. Eu sei que o professor é uma grande referência dentro da FGV nesse assunto, né, de economia. Ele já tem uma proposta aí que está sendo amadurecida por 30 anos. E aí eu queria perguntar para o professor e para o Soraya o seguinte, nós estamos vendo aí uma crise global, nós estamos quase na beirada do precipício, né? A China entrando à beira aí de um colapso imobiliário, a Europa aí com a crise do gás russo, né? A Alemanha de joelhos, a gente está tendo um problema também na economia americana, que está entrando em recessão, professor. E o Brasil, quando chega a eleição, parece que o Brasil sempre vira um paraíso, né? Eles sempre tentam pintar aquele Brasil que não tem problema, aquele Brasil maravilhoso, e a verdade é que isso também afeta o nosso país, né? Então eu queria saber o seguinte, o que vocês esperam enfrentar no próximo ano em relação à economia? Como que essa economia afeta o país e a vida, principalmente do mais pobre? E qual que é a proposta da Soraya e do professor para a economia brasileira? Bom, se vocês quiserem que eu comece muito rapidamente, como eu disse, eu acho que a opinião da Soraya é fundamental. Mas eu quero falar uma coisinha muito rápida sobre a conjuntura internacional. De fato, o mundo todo hoje está passando por uma dificuldade muito grande. Os Estados Unidos estão entrando em recessão, a União Europeia está em recessão profunda, a China está fazendo uma reorganização do seu modelo econômico, de tal forma a privilegiar o consumo interno, o crescimento dependendo da demanda interna e não tanto do mercado internacional. Isso tudo são fatores que provavelmente vão causar uma recessão mundial muito forte. Agora, é preciso se dizer o seguinte, e essa é uma coisa que a gente tem que dizer a verdade, não é, senadora? O Brasil ele saiu na frente de outros países numa política anti-inflacionária correta. É fato, né, que nós já estamos começando a controlar a inflação, ainda que ela seja muito alta, insuportavelmente alta, mas nós estamos adiante de outros países, estamos já tomando medidas de adaptação da economia até de maneira preliminar a outros países. A segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção, antes de passar a palavra à senadora, é o seguinte: essa conjuntura é aparentemente muito ruim para o mundo, mas o mundo é feito de partes desiguais, né? O que hoje está muito em voga no mundo? Quais são os grandes vetores de desenvolvimento e de crescimento mundial hoje? Energia limpa, alimentação, que é uma absoluta necessidade no mundo inteiro, a questão de combustíveis limpos, a questão da bioenergia, a questão do meio ambiente. Em todos esses pontos, o Brasil tem grandes vantagens. Então, eu acho que, mais uma vez, nós estamos passando por uma grande crise, mas o Brasil tem oportunidades muito boas de superar tudo isso, desde que tenha um governo minimamente responsável e minimamente engajado nessas políticas importantes que poderão, eu não vou dizer tirar o Brasil da crise, o Brasil é parte do mundo, mas pode fazer com que a crise seja amenizada e nos tirar dela mais cedo do que outros países, como, por exemplo, a União Europeia, que está atolada numa crise e vai durar muito tempo. Eu só queria dar
essa introdução aí antes de ouvir o que a senadora vai nos propor internamente no Brasil. Pessoal, o professor Marcos Sintra é um grande professor de todos nós e que me dá a tranquilidade de apresentar esse projeto para o Brasil. Ele é o pai do imposto único, eu virei a mãe, assumi o filho do professor, né? Geralmente, ao contrário, no mundo, né? As mães a gente tem certeza, não é difícil uma mãe assumir, mas eu estou assumindo. E é muito interessante quando a gente analisa tanta coisa, né? O Brasil está um tanto quanto atrasado em muitas coisas, mas nós temos que aproveitar neste momento de crise para usufruir das oportunidades que estão aparecendo. É um outro momento da China. A gente sabe que a China, olha, é uma loucura, né? Fala-se muito que é um país, países socialistas, países comunistas, mas aí você vê um país como a China que teve um projeto de abertura de mercado. E chegaram no ponto que eles chegaram. Se tornaram o maior parceiro econômico do Brasil já há uns 10 anos, mais ou menos, já são 40, 45 anos, né, professor? De parceria econômica e nos últimos anos o maior parceiro comercial. É uma outra fase para a China. Enquanto a gente está aqui trabalhando para abrir a nossa economia, para chegar ao ponto que a gente preza tanto de ter mais competitividade em todos os setores, como é o caso de bancos nos Estados Unidos, são cerca de 5 mil bancos, companhias aéreas são muitas, e aí a gente ainda está aqui, e desculpa, professor, aqui vocês, eu vou no meu juridiquês, vocês falam economês, mas eu vou do meu jeito, acredito que vocês vão me entender. Eu vejo que nós estávamos sonhando com a abertura do nosso mercado, dentro da minha perspectiva aqui e da forma que eu enxergo e que eu pesquiso. Quanto mais aberto o mercado, maior o índice de desenvolvimento humano de um país. São duas questões, economia liberal e IDH, que caminham concomitantemente. Então, independente desse momento crítico internacional, por conta de guerra, inclusive, é um momento que a gente pode fazer vários diagnósticos, ver onde é que nós queremos, onde estamos e para onde queremos ir. Principalmente também em relação a essa situação da guerra, para a gente poder analisar a nossa dependência de certos insumos, né, em relação a outros países, como é que podemos nos prevenir em relação a isso, todo esse diagnóstico que a gente precisa fazer. E com esse time de excelência que nós temos, vocês podem ter certeza que nós temos, sim, o que entregar para a população brasileira. Entregar primordialmente esse diagnóstico de saber onde estamos, quem somos. Somos a 10ª economia do mundo, baseado em quê? No PIB. Mas em relação ao PIB, o PIB geral, em relação ao PIB per capita. Onde estamos, quem somos, para onde vamos? Isso tudo precisa ficar muito claro, se é que vocês me entendem. E a maioria da população não sabe. Vocês que são estudiosos, professores, um pessoal que está cheio de curiosidades e querendo entender e discutir o Brasil, vem de uma forma. O interessante é como é que nós podemos conscientizar os brasileiros sobre tudo isso que estamos discutindo aqui, de uma forma leve, sem juridiquês e sem economês. Eu queria pegar um pouco no gancho nisso, porque eu acho que a questão de geopolítica internacional, que foi assim, um dos temas mais importantes de 2022, foi pouquíssimo debatido, inclusive no debate da Band, né? Foi um assunto ali que chegou de maneira periférica. E na Europa, um dos problemas da Europa que a gente vê hoje é justamente porque os países europeus aceitaram a condição de ser dependente da Rússia. Então, a Angela Merkel, inclusive, trabalhou para fazer um gasoduto novo, que era o Nord Stream 2, e o gás natural da Rússia se tornou cada vez mais importante. E agora, o problema bateu na porta, que a Rússia fechou a torneira. E uma coisa que a gente vê, que muitos especialistas criticam, que o Brasil, não só o Brasil, como o continente africano também, está fazendo algo parecido com a China. Então, eu lembro, até se eu fui injusto com uma fala sua, Soraya, que você falou que a política externa do Bolsonaro gerava, inclusive, constrangimento para o parlamento lidar com
alguns diplomatas por causa das críticas que eles fizeram à China. E sim, a China é o principal parceiro comercial. Só que, por outro lado, você, como presidente, caso você ganhe, você também vai ter que lidar com o fato da China estar comprando está tendo uma participação da indústria brasileira muito grande. E o Brasil não pode ser refém de um único país, seja a China ou seja os Estados Unidos. E como que a presidente Soraya lidaria com essa questão que não é fácil, né? Luiz, a gente tem que tratar dessas questões sérias de forma séria e não com agressões pejorativas pelo Twitter. Não é dessa forma. A gente vai ter que trabalhar, muitas vezes, inclusive, em silêncio, para conseguir minimizar a forma como a China vem avançando aqui dentro. A gente tem que proteger o nosso mercado, mas não é dando indiretas pelo Twitter que a gente vai resolver isso. Concordo com você, mas eu acho que essa não é a forma adulta de se resolver. Nós temos que tomar atitudes, né, dentro do mercado, mas não com agressões, com verbalizações impróprias. A própria situação ali do ministro da Economia em relação à França fica pejorativo. Eu entendo que a gente tem que agir de forma mais estadista, sabe? E não criticando no Twitter, brigando, mandando bronca para lá para o embaixador e devolve daqui. Eu entendo assim, tem que ser de uma forma mais séria, discutir a política interna aqui e tomar as decisões de uma forma que seja respeitosa, mas tomar atitudes. Esse tipo de crítica não resolveu a investida, não teve solução não foi solução para essas investidas internas. Então, é só a maneira de agir que eu acho que foi inapropriada. Eu acho que eu seria mais, eu, professor e toda a nossa equipe, seria mais low profile. Deixa eu complementar uma coisa que eu acho interessante. É o seguinte, olha, o Luiz falou muito bem, a geopolítica hoje em dia está mudando muito, né? Nós tivemos aí, durante quase 50 anos, um processo de globalização e que foi responsável até por uma inflação baixa, por causa de custos baixos da mão de obra da China, que praticamente forneceu produto industrial para o mundo inteiro de maneira muito barata. Mas esta guerra mostrou que as questões de fornecimento de insumos, principalmente de matérias-primas, é uma questão que vai além do preço, né? Hoje em dia está acontecendo uma coisa que chama-se friendshoring. Não é mais o offshoring para ir onde é mais barato, mas para você ter fornecedores de países amigos, o friendshoring. E outros movimentos desse tipo. Então, vejam, o Brasil é fornecedor, o Brasil não depende de outros países, nem para energia, nem para ter um bioma sustentável que garanta, digamos, um ambiente saudável para o mundo inteiro, alimentos, minerais. Então, o Brasil vai ser um país muito cortejado. O país vai ser um Brasil muito cortejado. E eu acho que nós precisamos fazer e adotar a melhor chance de buscar novos parceiros. Por que não a China? A China é o nosso maior parceiro comercial. Nós precisamos comercializar com todos que queiram comprar nosso insumo. Nós precisamos ser comerciantes, competitivos. Eu acho que nós não devemos entrar num jogo ideológico internacional. Logicamente, nós defendemos as nossas bandeiras, nós temos os nossos aliados naturais, nós somos um país ocidental, mas nós não devemos, de forma nenhuma, deixar de transacionar, de comercializar com países do mundo inteiro, principalmente porque nós somos grandes fornecedores. O momento é muito bom para o Brasil se alavancar e, mais ainda, atrair investimentos para o desenvolvimento interno. Eu acho que os Estados Unidos, por exemplo, hoje estão com o pé atrás com relação à Rússia no fornecimento de energia, com relação à China no fornecimento até de produtos industriais como chips e assim por diante. Por que não atrair investimentos dos Estados Unidos para o Brasil
para o fornecimento desses insumos estratégicos e, com isso, minimizar os riscos da economia americana ou até mesmo da economia europeia. Nós fazemos parte do mundo ocidental. E o mundo ocidental estava olhando demais para o Oriente, quase que até negligenciando a América Latina e o nosso próprio país. Quem sabe agora os olhos desses parceiros vão se voltar para nós. Nós nos desindustrializamos por falta de demanda de produtos, às vezes da própria Europa e dos Estados Unidos, que preferiam comprar barato da China. E, com isso, não privilegiar os parceiros, digamos, geopolíticos como nós somos. Então, eu vejo, Luiz, você que gosta de história e gosta de debates assim mais aprofundados, estrategicamente, nós nunca tivemos um momento tão positivo se o governo souber aproveitar este momento, tiver uma política externa responsável, sem palhaçadas, sem piruetas, sem qualquer agressão, pragmática, sem criar qualquer constrangimento a país nenhum. E olha o que está acontecendo agora no Chile. É um exemplo típico desses conflitos que nós estamos vivendo. Acabaram de manter a Constituição que herdaram de um regime anterior, polêmico, sem dúvida alguma, mas que fez com que o PIB do Chile crescesse muito, de forma muito mais acelerada que a brasileira. Então, eu acho que o mundo inteiro está começando a olhar de novo quais são os seus posicionamentos, as suas ideologias, as suas direções, as suas estratégias, e o Brasil é muito rico e pode ter oportunidade de fazer, dar um salto para a integração no mundo muito importante. Bacana. Eu vou Excelente. passar. Quer falar mais alguma coisa, Luiz? Não, pode perguntar. Senão Eu vou monopoliza as passar a perguntas palavra aí. agora aqui pro Daniel, que eu tô sentindo aqui que ele tá doido para perguntar também. Aproveitar. Pode mandar a bala, Daniel. Pessoal, é o seguinte, senso comum, né, tanto dos mais progressistas quanto dos mais conservadores, que o nosso país precisa de uma reforma tributária, né, e vocês têm o projeto do Imposto Único. Mas o que eu posso perceber é que o pessoal tem um pouco de receio disso do Imposto Único. Eu queria que vocês esclarecessem um pouco, né, de certo, porque eles têm receio de onerar mais aqueles mais humildes, o pessoal que recebe menos. Eu queria que você esclarecesse um pouco sobre isso, o que realmente, né, pode trazer para o pessoal. Quem começa? O professor ou eu? Você é uma mestra nisso hoje. Eu tenho um bom professor, Eu vou começar e aí o professor conclui. É exatamente o contrário, Daniel. A gente quer trazer uma justiça de toda essa carga que quem arca com ela, a carga tributária brasileira, que é muito pesada, ela não tem nem no seu bojo a justiça social que nós tanto buscamos, porque nós estamos primando para a tributação no consumo. E aí nós temos um problema muito grave, que toda essa carga tributária no país recai sobre cerca de 70% da população. 30% ou sonega, ou advém da lavagem de dinheiro, de crime organizado, enfim. O que nós pretendemos é tirar esse peso do consumo do brasileiro, tirar o peso daquele que emprega, desonerar a folha de pagamento. E, com isso, simplificar a nossa tributação, que causa muitas celeumas e, inclusive, coíbe investimento que vem do exterior. Então, é de extrema importância que façamos uma reforma tributária, que, segundo o professor Marco Sintra diz, é a mãe de todas as reformas. Então, nós partimos do princípio de que, se a economia vai bem, tudo vai bem. Para a gente cuidar das pessoas nesse momento onde nós temos brasileiros fuçando lixo para ter o que comer, nós temos brasileiros morando nas ruas cada vez mais. Aqui em São Paulo está uma coisa impressionante. Aumentou muito o número de pessoas despejadas. Essa situação econômica que nos preocupa, como é que nós podemos resolvê-la? Primeiro, cuidando das contas. Não conseguimos cuidar das pessoas se a gente não cuida das contas.
E segundo o próprio professor defende, nós somos um país muito rico. Temos tudo para prosperar e sem nenhuma modéstia, temos condições de ser a maior economia do planeta. Porque aqui tudo que se planta dá, aqui tudo que se investe dá. O que nós precisamos é ter dirigentes responsáveis. Tem uma pesquisa na London School of Economics que diz que cerca de 100% do dinheiro público que se perde, tá, dentro dessa fatia, 14% tem relação com a corrupção. O restante é má gestão. E aqui no Brasil nós temos esses dois problemas bem latentes. Então eu estou dando essa introdução para dizer para vocês que aqui é possível sim fazer uma reforma, falta vontade política. Muitas vezes a burocracia, muitas vezes não, a burocracia é o veio da corrupção. Esse imbróglio todo, essa dificuldade toda é proposital no meu ponto de vista. O que nós temos para propor é simples, fácil de se aplicar e eu vou deixar com o professor daqui a pouquinho. Não invade o pacto federativo, por isso nós não temos sequer, dentro da nossa proposta, problemas em dialogar com os governos estaduais e municipais, porque não vai mudar em nada a arrecadação e a transferência de recursos que o governo federal tem que fazer para eles. Na verdade, nós iremos substituir 11 tributos federais de início por um imposto só, uma alíquota de 1,26%. E aí, como eu quero dividir o holofote aqui com o professor Marcos Sintra, eu vou já passar para ele e ele termina de colocar. Não esquecendo de colocar, professor, eu estou chamando aí de apêndices do nosso plano econômico em relação à substituição dos 11 tributos com imposto só. Nós temos alguns apêndices, que é a isenção lá de imposto de renda, a isenção de toda a contribuição previdenciária e aquela forma que nós estamos trabalhando, é outro apêndice do nosso plano econômico, que eu vou deixar para o senhor, que é explicar como é que nós vamos gerar empregos com a compensação de dívida ativa, enfim. A palavra está contigo. Pois é, Daniel, veja, você fez uma pergunta muito importante, né? O nosso sistema tributário é muito regressivo. A realidade é que a camada mais pobre da população paga proporcionalmente ao que ganha mais imposto do que a camada mais rica. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos imediatamente resolver. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos criar um imposto único federal. Futuramente, nós vamos incorporar a esse modelo estados e municípios e ter um imposto único nacional. Mas vamos dar um primeiro passo, né, para evitar a oposição de governadores, dúvidas de prefeitos e assim por diante. O que é o Imposto Único Federal? Nós vamos pegar 11 impostos, substituir por apenas um com alíquota de 1,26%. Veja só, o IPI vai acabar, tem alíquota que vai a 20%, 30%, 40% em alguns produtos, vai acabar a COFINS, vai acabar o IOF, vai acabar o ITR e vão acabar principalmente as contribuições previdenciárias. E, Daniel, isso vai diretamente ao ponto que você levantou. Quem mais paga imposto no Brasil é trabalhador. É um crime o que existe no Brasil, que na hora que ele recebe o salário dele, ele tem um desconto que chega até 14% de desconto. E o patrão ainda paga mais 20% sobre o trabalho. Num país com 50 milhões de desempregados, desalentados, gente na economia informal, como é que nós tributamos salário? Como é que nós vamos tributar cargos e postos de trabalho? Então, a primeira coisa é o seguinte, nós vamos eliminar todos esses impostos. Todos os trabalhadores e patrões não terão mais contribuições previdenciárias. Isso vai fazer com que o trabalhador leve totalmente para casa o salário dele e, ao mesmo tempo, vai baratear o custo das mercadorias também para o patrão, que vai ter menos encargos sobre a folha de salários. E, ao mesmo tempo, nós vamos manter o imposto de renda. Então, o nosso imposto federal vai ter dois impostos. Vai ter o imposto de renda, que é um imposto justo, é um imposto bom para distribuir renda, para fazer política social,
e um imposto só que vai substituir todos os outros. A arrecadação vai ser a mesma, a alíquota de 1,26% foi dosada e ela vai incidir sobre pagamentos. Quando você faz um pagamento, você vai pagar 1,26% a mais. Quando você recebe um pagamento, 1,26% a menos. E, com isso, nós vamos gerar a mesma arrecadação, com uma forma muito mais simples, automática. Não vai mais haver necessidade de emissão de nota fiscal, porque é um imposto cobrado automaticamente pelo sistema bancário. É isso, é muito simples. Agora, o mais importante de tudo, que a senadora falou, todo mundo vai estar isento agora de contribuições previdenciárias. O trabalhador não paga mais imposto sobre o seu salário. O patrão não paga mais imposto sobre o salário que ele paga aos seus trabalhadores. Mas no imposto de renda, todo mundo que tem até 5 salários mínimos de renda mensal será isento. O limite de isenção, que hoje é de R$ 1.900, vai para R$ 6.000. E com isso, 70% da população brasileira que ganha menos do que R$ 3.000 por mês vai estar isenta de impostos. E aonde vai cair a carga tributária? No restante, naqueles que têm uma faixa de renda muito maior, e com isso nós vamos ter mais justiça tributária. Então nós vamos ter simplicidade, transparência, não vai haver briga, contencioso, e ao mesmo tempo a arrecadação vai continuar a mesma, com mais justiça social. É um projeto muito simples, até simples demais, né? As pessoas até desconfiam. Quem é contra? Quem é contra? O sonegador. Aquele que faz concorrência desleal porque ele sonega e o concorrente dele não sonega. Essas pessoas que fazem do sistema tributário o seu modo de vida, aqueles que corrompem, aqueles que gostam de sonegar, esses vão achar ruim. O crime organizado que não paga imposto nenhum, esses vão achar ruim e vão reclamar. Mas eles vão começar a pagar o que devem. E aqueles que estão pagando muito hoje vão pagar muito menos. Essa é a beleza do modelo. Professora, até quem sonega vai ser desestimulado a sonegar, porque é tão pouco que não vale a pena, gente. A carga vai ser redistribuída para todos os brasileiros. Então, é importante destacar isso. Muitos sonegam e a gente sabe que é porque a carga tributária é muito pesada e aí eles não encontram forma de conseguir prosperar ou de manter o seu trabalho, porque é muito difícil. Então, é um desestímulo à sonegação, principalmente porque é um imposto insonegável, só que a alíquota é bem baixinha. E ele é digital, moderno, vai ser muito fácil para a gente arrecadar, né? Professor, só um comentário, porque me lembrou, fez muito sentido o que você falou na minha cabeça. Porque me lembrou muito o que acontece hoje nas criptomoedas. Então, por exemplo, hoje você faz uma transação, automaticamente existe um desconto de uma taxa. Algumas são mais caras, outras redes são mais baratas, mas toda vez que existe uma transação, é uma pequena taxa ali que você paga para usar aquela rede. Então, o Imposto Único Federal, pelo que eu entendi, seria isso, uma taxa incidindo sobre as transações. Então, eu fiz um Pix para a Soraya e aí automaticamente ali vai descontar uma pequena taxa naquele Pix ali que eu fiz, que vai 1,26%, é isso? 1,26. É tão simples que a gente até se pergunta por que ninguém pensou nisso antes, né? E quem movimenta pouco dinheiro significa que ganha menos, né? Quem movimenta pouco vai pagar pouco, quem movimenta mais vai pagar mais. É muito justo esse sistema. E é muito simples mesmo de se implantar. Tá aí a mágica da situação, né, professor? Tem gente que está achando bom demais para ser verdade. E por isso é que nós estamos nos colocando aqui para mostrar e que é possível fazer isso. Então, tem gente que se alimenta aí dessa confusão tributária e que não quer. E tem muitos políticos que agem assim. Por quê? Porque a burocracia é um dos veios da corrupção. É o que nós não queremos mais para o nosso país. E se você investe em criptomoeda, eu tenho um projeto de uma regulamentação mínima para a gente sair da lavagem de dinheiro e para a gente ter segurança. Mas vocês vão olhar
isso depois com mais calma. Agora continua, toca aí a live. Mas você sabe que o Lucas falou uma coisa muito interessante. O paralelo que ele fez com a criptomoeda é exatamente isso. É exatamente isso. É o mesmo mecanismo de arrecadação. Ninguém reclama de pagar a taxa lá para a exchange, que compra e vende a criptomoeda para você. Por que vão reclamar de pagar imposto dessa mesma maneira? Mas não é como um imposto a mais. Ele vai eliminar outros impostos que são muito prejudiciais à economia. Vai acabar com a tributação sobre salário. Isso é um crime. Então, eu acho que é um tributo moderno, é um tributo, Lucas, que jovens como você, que mexem na economia digital, entendem na hora. Agora, a velharia, como os meus colegas e pessoal agora, tem dificuldade de entender, acha que tem algum truque ali. Não tem, é uma coisa simples, objetiva. E o mais importante, ninguém consegue sonegar esse imposto. Ninguém vai fazer pagamento em dinheiro no mundo hoje. Você compra da China, vende para a África, manda para os Estados Unidos. Você vai começar a fazer esses pagamentos em dinheiro, com moeda no bolso. A moeda está desaparecendo, ninguém usa mais. Hoje em dia, só moeda, cartão de crédito, tudo. Enfim, é um sistema moderno, digital, jovem, tecnológico, inovador e, sobretudo, justo. Porque, como disse a senadora, quem movimenta menos vai pagar muito menos. Quem movimenta mais e é mais rico paga mais. Isso não existe no nosso sistema tributário atual, infelizmente. Pois é. E antes de eu passar pro Daniel, eu estava até me perguntando se eu tocava nesse assunto de criptomoeda. Eu sou entusiasta, muito Também. entusiasta das criptomoedas. E declaro tudo certinho para não ter problema. Então, eu sou a favor da regulação, como está ocorrendo nos Estados Unidos, nos outros lugares. E assim, eu fiquei até surpreso, porque a gente vê aí na televisão, né, o Bitcoin e as criptomoedas, né? Os dinossauros lá falando um monte de bobagem. Eu tô vendo que vocês estão bem modernos já. Super modernos. Qual é o número do meu... Deixa eu só perguntar aqui, professor, o número do meu PL da regulamentação das criptomoedas, que a gente está fazendo junto com o mercado de moedas, a Bcrypto. Nós somos muito para frente. Tá vendo aqui, ó? O meu vice é um homem à frente de seu tempo, um imposto digital que já provou que dá certo, provou lá atrás. E aí depois o professor traz essa diferença aí, que muitos tentam engolir, tentam fazer, desestimular os demais. Cadê, ó? O 4207 de 2020. Projeto de lei 4207 de 2020, que é o projeto da regulamentação das criptomoedas, já saiu, inclusive, em sites internacionais, justamente para a gente atrair a segurança jurídica das pessoas investirem aqui e a gente coibir a evasão de divisas. É importante que tenhamos essa segurança e nós perdemos aí a dianteira de fazer a primeira regulamentação no mundo porque a Ucrânia, por conta da guerra, precisou regulamentar a toque de caixa, justamente porque começou a ter evasão, enfim. Mas nós somos modernos sim, né, professor? Somos mais velhos que os meninos, mas nós somos bem para frente. E a gente precisa regulamentar esse mercado de maneira moderna. Né? Não adianta regulamentar um mercado tão novo, digital, com leis antigas, com tributos antigos. Vocês sabem que outro dia eu participei de um debate onde estavam discutindo a tributação do metaverso. No metaverso, as pessoas compram terreno, vendem terreno, compram bens e ganham dinheiro nisso. Estavam querendo saber se deveriam tributar esses ganhos no metaverso com o IPTU ou com o ISS. Quer dizer, é loucura, quer dizer, é um imposto que não se ajusta a essa realidade. Agora, um tributo moderno como esse nosso, que é um imposto digital, ele se ajusta a isso, é fácil, como você mesmo descreveu, Lucas. Você mesmo já descobriu o segredo da tributação moderna aí e absolutamente adaptado ao mundo digital, da criptomoeda, dos criptoativos e do mundo em nuvem. Hoje em dia não compramos e mais vendemos mercadorias. Hoje em dia, cada vez mais serviços, direitos intelectuais, uma série de coisas que são intangíveis e não tão materiais.
E esse pessoal, professor, está no mundo analógico. Nós já estamos lá na frente. Ficou para trás isso. Nós temos que preparar o mundo para vocês cuidarem dele, mas tem que ter um início, né, professor? Pois é. Quer fazer uma pergunta? Só um recadinho pro Luiz. Entrou aí, ó. Ia falar Eu para acho ele. que ele saiu do ar, né? Acho que foi a internet dele. A câmera parou para frente. A minha internet caiu, desculpa a instabilidade. Eu estava louco para fazer uma pergunta sobre esse assunto. Pode aproveitar. Porque dentro da proposta do imposto único, tem uma proposta que acompanha, que foi a isenção de imposto de renda para professor. E o senhor, Marco Sintra, falou que até 6 mil reais, todo mundo estaria isento de imposto de renda. Então, isso já embarca a maior parte dos professores. São poucos professores que ganham mais que isso. Então, por que criar uma parte dessa política especial para os professores? Olha, eu acho que essa foi uma ideia muito boa que a senadora nos levou, porque é o seguinte, primeiro, alguns professores, principalmente professores universitários, e que fazem, digamos, a base do processo de educação tecnológica e de preparação do nosso futuro, eles têm rendimentos superiores a 6 salários mínimos, né? Inclusive, o piso salarial de professor primário realmente está abaixo desse limite. Mas uma boa parte de professores universitários de escolas particulares estão acima. E nós queremos resgatar a dignidade do professor. Eu não sei se vocês... Bom, certamente não sabiam. Até 1964, quando houve a famosa revolução aqui, o regime militar, professores não pagavam imposto de renda. Por quê? Eles são os construtores da nação, Luiz. Hoje o professor está proletarizado. O professor hoje ganha como se fosse um funcionário não qualificado. Tem muita gente com atividades manuais, técnicas, artesanais, etc., que ganha mais do que um professor. Então, nós precisamos dignificar de novo essa categoria, dar respeito a eles, dar condições de eles de se capacitarem melhor, não terem que buscar 3, 4, 5, 6 empregos para poderem sobreviver, porque eles precisam ser mais respeitados. Então, a ideia é fazer essa. Eu vou contar uma historinha para vocês, que eu já outro dia estava comentando com a senadora. Eu até nem sei se é verdade, mas se não for verdade, é muito provável que isso deva acontecer. O imperador japonês, você vê como a cultura oriental ela respeita o professor. O imperador japonês não se curva a ninguém, a não ser aos professores. O imperador japonês, quando ele encontra um professor de pé descalço de uma pequena vila no Japão, ele se curva, o imperador se curva a esse professor. Então, vejam como o respeito a essa atividade ele é cultivado naquela cultura. E nós precisamos voltar. Hoje em dia, na escola, o professor bate em aluno. Hoje em dia, na escola, o aluno não respeita o professor, perdão, o aluno bate no professor e vice-versa também. A gente tem tido aí alguns abusos. O processo educacional precisa ser melhorado. Nós gastamos muito dinheiro com educação, mas muito mal gasto. E uma das coisas fundamentais é respeitar o professor, dar a ele condições de vida digna, para que ele possa exercer esse papel fundamental. Eles são os construtores do futuro, e nós precisamos dar a ele dignidade. Além disso, o Luiz, só complementando aqui, nós fomos estudar o impacto disso, porque muito tem se falado em dignificar, né? Como é que nós vamos retomar essa questão da educação no momento que está difícil. Se a própria Inglaterra está imaginando, está calculando que os prejuízos com a educação vão demorar 25 anos para serem resgatados, você imagina o Brasil. E como é que nós vamos começar? Primeiro, pelo professor, incentivar o professor. E o impacto econômico disso já foi calculado. E justamente você, muito obrigada por essa pergunta, justamente nós iremos isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 6.060, que dá aí os 5 salários mínimos. Então, a diferença dos professores que ganham a mais
isso vai causar um impacto mínimo. Então, é possível trazer essa dignidade, essa valorização para esses profissionais. Se não fosse professor, os professores eu não estaria aqui, o próprio professor Sintran não estaria, nenhum de nós estaríamos. E você, se eu não me engano, é você, Luiz, o professor aqui do nosso time, professor de História. E eu acredito que isso não impacta de forma significativa e é possível que a gente consiga fazer isso. Além do mais, é uma questão para futuro. Inserir o imposto de renda dentro do Imposto Único Federal. Mas, então, esses cálculos já estão bem avançados, né, professor? É possível fazer isso. Mas quando a senhora disse isso na entrevista na Sabatina, né, com o William Vac, ele respondeu assim, mas isso vai ser judicializado muito rápido. Aí ele falou, mas a presidente não pode ter medo de enfrentar um problema desse. E eu concordo, mas as outras classes trabalhadoras, por exemplo, que são importantes, como os enfermeiros, como os policiais e como outros, eles não podem ver essa política especial para os professores como um privilégio? Olha, muitos dos enfermeiros estão aqui lutando pelo piso salarial da enfermagem. Nós tivemos uma decisão ontem do ministro Barroso, justamente por conta disso. Foi muito difícil conseguir aprovar o piso. E a maioria dos técnicos e dos enfermeiros também não ganha esse valor. Nós iremos começar com os professores, mas a ideia é abolir de vez e o IUF conseguir bancar. Né, professor? Se a gente tiver medo de judicialização, a gente nunca vai governar. A questão é dialogar com todos os setores em primeiro lugar, dialogar também com as instituições, dialogar com todos os poderes, inclusive o poder judiciário. Nós temos que entender isso. Então, não vejo um big deal nisso aí, sabe? Um grande problema, não vejo uma celeuma nisso. E se nós nos acovardarmos, ninguém vai fazer nada. A questão precisamos tomar atitudes. E atitudes que vêm, sabe, são questão de primeira necessidade do nosso país. E nós temos que enfrentar. Eu acredito que com moderação, com diálogo e sendo simples e mostrando para as pessoas que o IUF vai ajudar todos os brasileiros, independente disso, a gente já avançou muito, né, professor? Olha, eu acho que esse argumento do William Vac, ele é tão inconsistente que não deve nem ser levado muito a sério. Por exemplo, o nosso sistema tributário já garante isenções para vários tipos de pessoas, para vários tipos de atividades, para vários tipos de produtos. Por exemplo, papel de imprensa é importado sem imposto nenhum. Os outros produtos vão reclamar, tem o direito? Não, mas a lei diz que é prioridade para esse tipo de produto ter isenção. Diplomatas não pagam imposto de renda, partidos políticos já não pagam imposto de renda, por que não professores? Então, vejam, desde que haja uma lei, a dificuldade vai ser convencer os parlamentares que eles devem aprovar essa lei para dar, não é benefício não, para dar esse direito, esse reconhecimento da importância de uma categoria. Aprovada a lei, vai judicializar o quê? Se tem uma lei, ela tem que ser cumprida. Basta ela ser votada e aprovada. Agora, Luiz, o papel de um político é ser líder. Eu me decepciono muito quando eu vejo um político falar assim, isso não vai ser aceito porque o povo não quer. O papel de um líder é convencer o povo do que é bom. Se ele é um líder de fato, ele vai ter esse papel de convencimento. Se ele tiver certo, ele vai conduzir uma população e uma sociedade para o caminho certo. Então, vão reclamar. Sim, vão reclamar. E nós vamos dizer por que é que achamos que professor merece e por que, por exemplo, que uma outra categoria merece respeito, mas tem que pagar imposto de renda, porque tem uma atividade altamente rentável. Um professor não é uma atividade rentável, mas com um benefício social tão gigantesco que ele precisa ter um tratamento especial e não vai ser difícil convencer as pessoas disso, não. A isenção para livros, a isenção para livros já vem disso, para beneficiar e fortalecer a educação no país. Então, é justamente por esse motivo.
faz todo sentido. E a gente conhecendo ali, né, professor, dentro do Congresso Nacional, isso é um tema que é do agrado da maioria dos parlamentares, os professores têm força para isso, e o que nós queremos é estimulá-los a ensinar, estimulá-los a trabalhar com prazer, na verdade, é uma missão. Então, não acredito, não tem impacto significativo, justamente porque outras categorias também não estão ganhando a mais do que 5 salários mínimos. Uhum. Eu queria, se for possível, emendar com uma outra pergunta na área da educação, que é mais voltado para a educação universitária também. Hoje, um estagiário, um salário médio, assim, uma bolsa média, né? Está em R$ 400. Isso é menos de 70% do que seria o Auxílio Brasil, por exemplo. Está R$ 400 há muito tempo. Então, a inflação cresceu, a bolsa de estágio continuou 400, a bolsa de mestrado não sai de 1.500, vocês falando nas federais, e a bolsa de doutorado, que a pessoa fica praticamente ela é incapacitada de trabalhar porque é proibido, né? Por lei que ela acumule o trabalho, a não ser em casos específicos, parou ali no 2.200. E a inflação sobe e essas bolsas continuam igual. CAPES, CNPq, outras instituições de fomento reclamam sempre em questão de verba, falam que cada vez estão recebendo menos verba, que isso começou, segundo eles, né, desde o governo Temer e piorou com o governo Bolsonaro. E durante a CPI da pandemia, inclusive, tem uma fala de um parlamentar, não lembro o nome, mas que ele falou que era comum ver a Fiocruz passar com o Pires no meio do parlamento. A senadora Soraya deve conhecer isso muito melhor que eu, mas pedindo dinheiro. Então a impressão que dá é que a ciência no Brasil, e a ciência, que a gente citou a China, e uma das coisas que coloca a China hoje como dominante na economia global é a ciência, é desenvolvimento científico, nanotecnologia e outras coisas. Parece que a ciência no Brasil, em algum medida, está abandonada do ponto de vista federal. A presidente Soraya, o vice-presidente Marco Cintra, qual que vai ser o papel da ciência, qual que vai ser o papel do governo na ciência brasileira? Bom, o professor tem uma vivência aí que eu quero que ele coloque. Vou colocar a minha, não é só a Fiocruz, não. Tem Embrapa. Nós temos um problema grave de pesquisa. A pesquisa vira paper no escaninho. Parece que teve uma... Aqui, estão me ouvindo, né? Vira paper no escaninho. Uhum. E nós não conseguimos aplicar a pesquisa brasileira. Nós exportamos os nossos talentos, os pesquisadores do Brasil. E sim, precisamos investir muito em ciência e tecnologia. Foram contingenciados, foram cortados os orçamentos para essa pasta. E aí o professor tem um caso concreto aí da atuação dele, e eu gostaria que ele colocasse. Ele, melhor do que eu, vai colocar sobre essa questão. Olha, Luiz, sem dúvida alguma, hoje, o crescimento econômico moderno, ele é totalmente alavancado por ciência e tecnologia. Antigamente se discutia o que faz um país ser rico. É porque tem terra boa, é porque tem minerais, é porque tem capital, é porque tem... Não, nada. Hoje em dia o crescimento econômico é alavancado por aqui, ó, cabeça, inovação, tecnologia e progresso tecnológico. Então o que acontece? O Brasil criou, curiosamente, um dos mecanismos mais notáveis de apoio à ciência, tecnologia e inovação. Nós temos mais de 200 institutos de pesquisas, muito bons, espalhados em todo o Brasil. As nossas universidades são boas, nós temos várias universidades que formam excelentes profissionais. A Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, é uma delas, e várias outras federais particulares. E elas têm cientistas muito bem formados, técnicos muito bem formados, só que eles não encontram oportunidade no Brasil e vão para o exterior. Eu não conheço um hospital no exterior, um instituto de pesquisa no exterior, uma grande indústria que tenha centro de pesquisa que não tenha brasileiros lá, formados por universidades brasileiras e gente que sai daqui e vai para lá. Então vamos ver por quê. Nós temos instituto de pesquisa, nós temos grandes pesquisadores, nós temos boas escolas que formam
profissionais cientistas, mas nós não conseguimos transformar, como a senadora disse, o conhecimento acadêmico em tecnologia prática aplicada, produção, aumento de produtividade. E por que nós não conseguimos? Porque nós temos um mecanismo chamado FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que dá dinheiro para a FINEP financiar pesquisa, que dá dinheiro para a CAPES financiar pesquisa, ao CNPq para financiar bolsas e a CAPES para financiar bolsas. E o que acontece? Esse dinheiro que arrecada mais de 10 bilhões por ano, 10 bilhões por ano, ele é contingenciado e o governo solta 1,5, 2 bilhões apenas. Os outros 8 ficam para fazer superávit primário. É preciso ter superávit primário? É lógico que é preciso, mas nunca em cima de ciência e tecnologia, porque é o alimento do progresso econômico. Tem que fazer superávit primário em cima de desperdícios, em cima de corrupção, em cima de empresas que só dão prejuízo e que poderiam ser vendidas e privatizadas, nunca em cima da ciência e tecnologia. Nós estamos andando para trás em termos de ciência e tecnologia. Você tem total razão. Vai ser uma prioridade nossa absoluta. A gente, vamos apertar o cinto, vamos, mas em coisas supérfluas, jamais em ciência e tecnologia, jamais em saúde, jamais em educação. O resto tem muita coisa que dá para cortar. É prioridade que nós precisamos eleger. Não dá para atender todo mundo, ter pressão política e para buscar voto, etc. Aliás, a reeleição é uma coisa horrorosa por causa disso. O presidente se elege, ele quer se reeleger e começa a querer atender todo mundo. Se tem um mandato só, ele sabe que ele vai depois, ele vai ter que fazer o que ele precisa fazer. E a nossa candidata, a nossa futura presidente, pensa dessa forma. Vai agir da maneira correta, independentemente do que as pessoas que, se forem contas, dizem. Basta que, democraticamente, nós as convençamos. E nós vamos conseguir. Excelente. Pois o professor e Soraya, eu vejo assim, isso para mim é nítido, é até uma crítica muito forte que eu tenho em relação ao governo federal, que é que criou-se uma ideia de que dentro da universidade, principalmente a Universidade Federal, só tem comunista, né? E na verdade os alunos não estão lá para estudar, não estão lá para desenvolver ciências, estão lá para o que criou-se, né, para usar droga, para fumar maconha, e isso prejudica muita gente, né? Eu sou aluno da UFV, do curso de administração, é a segunda maior universidade de Minas Gerais, federal. Meu irmão formou-se na UFMG, que é hoje a principal universidade federal de Minas Gerais, né? E a gente sofre na pele parece uma perseguição mesmo, não tem outro argumento, e é uma perseguição infundada, porque a universidade ela é plural, tem sim os comunistas, mas também tem gente de tudo quanto é tipo de origem, de pensamento. Hoje a cidade que eu moro, que é Florestal, a cidade pequena, nós temos 7 mil habitantes, né, mais ou menos, e 3 mil alunos, então a gente hoje tem pessoas do país inteiro, inclusive tenho amigos do estado da senadora, tenho amigos do estado do professor de São Paulo que vieram para Minas Gerais para estudar na nossa universidade, e sim, pessoas muito plurais, né, e a gente sofre na pele esse estereótipo, esse preconceito que criou no Brasil contra a Universidade Federal. Lucas, a gente não pode generalizar nunca, né, e dizer que na universidade só tem esquerdista, de forma alguma. Mas também as universidades precisam estar voltadas para a oferta de cursos daquilo que o mercado requer. Então, às vezes, nós temos cursos que não vão trazer... o mercado não tem essa demanda. Por isso é importante a gente alimentar em cada região, saber exatamente o que o mercado daquela região quer. Nós temos alguns casos ali no Mato Grosso do Sul, por exemplo, na UEMS, a Universidade Estadual, temos cotas para indígenas. E o que tem acontecido? Quando eles saem da graduação, não conseguem emprego, e aí, porque o mercado está saturado daquela oferta de curso. Aí eles entram na pós-graduação, o Estado paga,
toda bolsa que o Estado dá tem que ter um retorno para o próprio Estado. Então, nós temos que traçar estratégias melhores, traçar estratégias que vão trazer empregabilidade, enfim, e valorizar e parar com essas celeumas de direita, de esquerda, até estamos com problemas conceituais aqui no país. E mais, quando um aluno decide para fazer uma monografia ou uma tese, essa tese também, o tema da tese tem que trazer algum benefício, algum retorno para a sociedade. Porque, querendo ou não, nós estamos dando uma bolsa para um brasileiro e o que ele produz é de interesse nosso. Qual é o retorno disso? É importante, qual é o tema da tua tese? Qual é o tema? Qual é a função social desse estudo seu? Tudo tem função social, a propriedade tem, a empresa tem função social. Qual é? Por que o Estado vai investir em você? O que você também está dando de retorno? Tudo na vida é uma via de mão dupla. E nós precisamos nos atentar a isso. E ficar estudando só por estudar não dá certo, né? Nós temos que ter a certeza de que essa pessoa vai ter um emprego, de que o mercado está necessitando dela. Acho que tudo isso se retroalimenta. Ótimo. E só um comentário aqui, né? A gente recebeu algumas perguntas, eu selecionei aqui a pergunta da Kali. Achei muito legal. Colocou aqui, né? Falou que ama a Soraya, falou que a Soraya é a melhor, então já tem uma fã aí. E ela escreveu aqui que ela tem 13 anos de idade e queria saber sobre a fome no Brasil, senador. O que você tem a dizer para a Kali, que hoje tem 13 anos e espera um Brasil sem fome? Kali, que maravilha, você com 13 anos preocupada com as questões do Brasil. Nós temos todos que participar. Você é uma cidadã brasileira também, uma cidadã em formação. E eu fico muito feliz em poder te responder. Nós todos estamos preocupados e dia e noite debruçados sobre a questão da fome. E a gente consegue cuidar das pessoas quando a gente cuida das contas. Quem é mais adulto aí, ó, os meninos aí e o professor vão conseguir falar para você. Quando falta dinheiro numa casa, a primeira coisa que acontece é o pessoal brigar, né? Dá problema de família, dá separação, tudo que é de ruim acontece quando falta dinheiro. E aí a gente não consegue cuidar das pessoas. Por isso, o nosso propósito principal, o objetivo principal do nosso projeto de Estado, não só de governo, tá? Para os meninos aí, sabem que eu estou falando, e para a Kali também. Nós precisamos cuidar da economia. Quando a parte econômica vai bem, Kali, tudo vai bem. Então, isso é que vai puxar para que a gente consiga ajudar todas as pessoas. Então, no nosso estudo, na tese que o professor desenvolveu, do Imposto Único Federal, a gente vai conseguir reaquecer a economia, recriar novos postos de trabalho e assim as pessoas vão poder encher o carrinho de verdade. Porque olha lá atrás, meninos, eu fui a relatora deste ano do salário mínimo, R$ 1.212, a relatora da MP. E, Kali, quando eu subi na tribuna, eu estava realmente muito constrangida. Em 2019, com o salário mínimo, comprava-se em torno de 4 cestas básicas. Agora a gente compra 1,5. Então, as pessoas não conseguem mais encher o carrinho do supermercado, sabe? Então, é difícil. Parabéns por você se preocupar. E nós estamos estudando dia e noite e dia, para resolver o problema das pessoas. E a gente só tem uma solução, resolvendo a economia, né, professor? Não tem dúvida. Agora, ela tem toda a razão quando ela diz o seguinte: as pessoas estão passando fome. Podem dizer que não, eu vejo às vezes em jornais, a gente lê, não, o Brasil está indo bem, o Brasil está crescendo mais do que outros países. O presidente chegou a falar outro dia que não existe fome no Brasil, de forma generalizada. Bom, de fato, o Brasil não é um país de famintos, mas de 200 milhões, nós temos 40 a 50 milhões de pessoas que têm subnutrição. Isso não é bom, gente. Dizer que esse país não tem fome, não é verdade, tem. Então, é nossa obrigação moral atender essas emergências.
é uma obrigação humanitária. Você dá um apoio, dá um vale, que nem nos Estados Unidos dão o Food Stamps, que existe lá, e aqui nós temos o Auxílio Família, o Auxílio Brasil, tinha o Bolsa de Escola, tudo isso é pertinente e tem que continuar. Agora, o importante é o seguinte, as pessoas não podem depender disso eternamente e não podem se acostumar com isso. Elas precisam ser atendidas nas suas necessidades básicas. É obrigação de um ser humano não deixar outro irmão passar fome, mas nós precisamos criar condições para que ele se sustente, para que ele consiga gerar renda para a sua família. E aí é que entra a reforma tributária, aí é que entra você favorecer a educação, aí é que entra você dar condições de saúde para ele entrar no mercado de trabalho e poder desempenhar o seu papel. Então, a questão é muito grave. Ela é emergencial, a gente tem que atender, não tem dúvida. Que nem a Covid. Teve um momento aí que é uma calamidade pública. Tem que atender todo mundo, independentemente do custo. Tem que fazer, de qualquer jeito. Agora, passada essa emergência, temos que criar uma condição saudável de crescimento econômico. E é isso que a senadora diz. Nós temos que fazer com que a economia entre num círculo virtuoso de crescimento, de geração de emprego, para que as pessoas não precisem mais viver recebendo estipêndio ou vales do governo. Isso não dignifica ninguém, ninguém gosta disso. Mas, como a senadora gosta de dizer, esses apoios emergenciais são muito importantes, mas tem que ter uma porta de saída para essa gente. Eles não podem entrar lá e ficar eternamente dependendo disso. E a porta de saída tem que ser a dignidade, né, professor? E não uma lei que vem e corta do nada do dia para a noite. E a dignidade é o estudo, é a oportunidade para trabalhar. O brasileiro é um povo bom, né, professor? O brasileiro é trabalhador, o brasileiro tem suportado tanta coisa, merece a dignidade. Muito bom, pessoal. Olha, já estamos conversando há 1h30 quase, viu? O professor nem viu o tempo passar. A senadora teve hoje um dia, eu acompanhei a agenda dela. Nós começamos hoje numa rádio aqui em São Paulo, na Rádio Trianon, às 8 horas da manhã, e ela não parou. Ela deu entrevista para Isto É, depois ela deu entrevista para a Rádio do Canadá, do Cuiabá, depois ela falou com a outra rádio, né, Soraya? Falou com Já nem lembro mais, foi o dia olha, inteiro. E ela fez questão de conversar com vocês, porque eu falei, olha, é um grupo de jovens bons de Minas Gerais, gente que vai deixar isso no ar, outras pessoas vão poder depois acessar esse vídeo e conhecer você. Então, ela foi muito, muito, muito simpática e fez questão de atender vocês. E eu agradeço em nome dela e peço aí vênia para vocês aí, para a gente dar um pouco de tempo de descanso para ela agora, que trabalhou bastante. Mas vai trabalhar muito mais quando virar presidente, viu? E sem folga, porque aqui... E se o senhor está pensando que o senhor vai ter folga também, não vai não, porque eu não vou deixar. Não é verdade? Tem muito trabalho para a gente fazer e nós começamos o dia bem, né, professor? Começamos com a juventude. Os alunos lá da Casper Libero estiveram conosco, fizeram perguntas inteligentíssimas e trazer vocês, porque para mim tem essa história aí, lugar de mulher é na política sim, lugar dos jovens é na política, lugar dos adolescentes e pré-adolescentes, como nós temos aí a Kali, né, que falou conosco, é dentro da política, é interagindo, é conversando com aqueles que têm mais experiência como nós, né, professor? E trazendo perguntas, interagindo. O Brasil é nosso, né? Nessa semana do nosso bicentenário. E lembrar que nós estamos aqui cheios de esperança e vamos trabalhar sem folga. Não vai ter folga, não, porque o Brasil tem pressa. E a gente também não tem tempo nem para briga e confusão, né, professor? O povo está brigando muito por aí. Eu e o professor Marco Sintra só trabalhando, levando as propostas e conversando com as pessoas. E é um prazer. A gente quer fazer isso mais vezes e estamos totalmente à disposição para discutir outros temas também. Acontece que o Imposto Único Federal, a proposta da reforma tributária, que é uma revolução tributária, viu, professor? Porque o Brasil está nessa situação faz tanto tempo e eu fico tão feliz de ter algo para oferecer e de ter resposta para tudo
tudo, absolutamente tudo. Isso me traz uma energia ímpar, porque eu sei que é possível. Só que é possível quando todos nos escutam, todos discutem isso e passam isso para frente, né? Eu queria fazer Pois é, então, para o encerramento aquela pergunta chorinha assim de mineiro. Aquele restinho do restinho, que é resposta rápida, que é tanto para o Marco Sintra quanto para a Soraya, que a Soraya falou na entrevista que ela se inspira muito na parte liberal da Margaret Thatcher. Então, até para o pessoal que é minha audiência, que gosta muito de história, quem são os personagens da história do Brasil, governantes, políticos, enfim, que te inspira? Eu, Roberto Campos, a Fife e o professor Marco Sintra, Luciano Bivar, essas pessoas me inspiram, essas pessoas me fazem acreditar que um dia no Brasil, com tudo que tem, pode sim estar no topo do mundo, pode ser a maior economia mundial. A gente tem os nossos brasileiros que vão para outros países, correm risco de vida, risco de morte, perdão, quando entram de forma, quando entram nos outros países, né, sem visto, sem nada, para trabalhar e para mandar dinheiro para adquirir aqui no Brasil patrimônio, sendo que aqui a gente trabalha tanto e não consegue juntar. Então, esses nomes, essas pessoas me inspiram de verdade e me fazem acreditar que o Brasil tem jeito. E para mim é uma honra. Uma honra estar aqui em nome do União Brasil, com o aval do presidente Luciano Bivar, e que foi ele que me indicou o professor Marcos Sintra, que a gente já vinha nessa amizade, né, professor? Mas ele disse o seguinte: Soraya, o Sintra vai fazer o par perfeito para essa dobradinha para nossa chapa. Eu confio muito nele. E a capacidade do professor Marcos Sintra, inclusive, de conversar com as pessoas. É um nome respeitado e isso me faz acreditar. Esses homens são a grande inspiração. Queremos ter também mulheres que sejam inspiração de mercado, de economia liberal, mas quem sabe eu agora, a mãe do imposto único, que eu busquei aí a maternidade para mim, eu vou conseguir concretizar esse grande sonho nosso no Brasil. E olha, eu vou responder também. Logicamente, a Soraya me inspira muito, viu? Pelo otimismo dela, pela vontade pelo humanismo dela, pela forma como ela vê os problemas. Eu tive a oportunidade de visitar vários estados, tivemos no estado dela, Mato Grosso do Sul, fomos para Paraíba, tivemos em várias outras situações, e eu vejo genuinamente o interesse dela em ajudar, em acompanhar, em dialogar. Então, ela me inspira muito. Agora, a sua pergunta é historicamente, né? Em quem eu me inspiraria? Tem duas pessoas. A primeira é o conhecido com a dela, o Roberto Campos. É um homem notável, é um homem que foi xingado, é um homem que foi injustiçado, é um homem que tinha uma visão muito clara do que é um bom governo, do que deva ser uma boa economia liberal. Então, do ponto de vista ideológico, Roberto Campos me inspira muito. Agora, do ponto de vista de gestão de um político que faz as coisas, é o compatriota de vocês aí, o conterrâneo Juscelino. Ele é um homem que soube fazer o que ele prometeu. Ele falou, eu vou fazer 50 anos em 5, em um mandato, mudou o Brasil, trouxe a indústria automobilística ao Brasil, mudou a capital para Brasília, interiorizou o país inteiro, fez um processo migratório gigantesco. Ele realmente é um realizador. Então, essas duas pessoas, o pensador, Roberto Campos, o realizador, Juscelino Kubitschek. esse é bom mesmo. Escolheu logo o mineiro já para ganhar a gente, né? Ainda mais eu que sou mineiro de... Fala isso para Paulista, fala isso para todo mundo, viu? Sempre gostei muito. Ainda mais eu que sou mineiro de Belo Horizonte, aí o Juscelino aqui tá em tudo. Foi prefeito de Belo Horizonte, né? Estudou na UFMG, então é realmente um presidente notável que a gente teve. E o Roberto Campos nem se fala. Roberto Campos falava assim, que a maior decepção dele foi descobrir que quando as pautas que ele debatia quando ele entrou na política eram as mesmas de quando ele saiu, né? Ou seja, o país não ia para frente e
E é frustrante para uma pessoa com pensamento assim, avançado como o do Roberto Campos atuar, às vezes, no parlamento que não contribui tanto. Tem muita gente boa, mas tem muita gente que não contribui. É isso aí, Luiz. Professor, gostaria de agradecer, né, a você, de coração a Soraya também. Eu estou acompanhando o dia todo as entrevistas. Eu conheci o senhor, né, por causa do trabalho, pelo Instituto Índico também, que eu já acompanhava, e comecei a acompanhar a Soraya. Gostei muito da postura dela como candidata, como pessoa. Eu acho que ela está no caminho certo. Né? Ser candidato não é fácil nunca, porque é muita crítica, muito ataque, e a gente sabe que a mulher ainda tem um sofrimento maior na política, né? Porque ainda existe muita resistência contra a mulher na política. Mas parabenizar vocês, né? E até me lembrou um ditado na fala de vocês aí. A gente fala muito aqui em Minas, no Rio do Brasil, mas em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Né? Então, é o que a gente está vivendo no Brasil hoje. E gostaria até, em consideração também o Daniel, falou um pouquinho, né, para a gente prestigiar ele, deixar ele só fazer uma conclusão para a gente encerrar a live e agradecer de coração aí a presença de vocês. Pessoal, eu quero, né, agradecer essa oportunidade, agradecer o Lucas por ter me convidado, agradecer vocês. Só que eu queria falar mais um pouquinho. Sei que vocês estão com pressa, mas eu queria que você comentasse bem breve sobre mais um assunto que eu acho muito importante, que é algo que eu sempre defendi, que é, né, a parte ambiental. Né? E eu queria saber o que vocês têm para fortalecimento dos órgãos ambientais. Eu vi no plano de governo de vocês, que tem essa pauta bem bacana. Eu queria que vocês comentassem brevemente, que eu acho que é uma coisa muito importante. Vou começar e passo a bola. Primeiro, lembrando aqui que o agronegócio tem sido a força motriz da economia do nosso país, e agro e meio ambiente caminham juntos. Não tem como dissociar uma coisa da outra. É igual não tem como dissociar as pessoas da economia. Então, o Brasil tem condições de produzir com sustentabilidade. E nós precisamos, de todas as formas, separar o joio do trigo. Qual é quem é responsável pelo desmatamento e quem não é? Precisamos coibir esse tipo de problema no nosso país. Estamos sem diálogo internacional em relação a isso também. Isso pode ser minimizado com consciência, com razoabilidade e muita responsabilidade ambiental em absolutamente tudo. O meio ambiente é fonte para o nosso meio ambiente, o brasileiro é fonte de energia, fonte de tudo para o mundo inteiro. Então, resgatar o respeito acima de tudo e fazer do nosso país o maior modelo de economia sustentável desse mundo. E para isso, dentro do nosso time, de todo o time que a gente vai colocar nos ministérios, que são primordialmente pessoas técnicas, né? Nós temos a Samantha Pineda, que é uma escritora e uma pessoa, uma craque em desenvolvimento sustentável. É isso que a gente pensa, não tem como dissociar uma coisa da outra. O meio ambiente é responsabilidade nossa, sim, né, professor? Olha, eu não tenho dúvida, eu hesito muito quando as pessoas falam que o meio ambiente é um problema brasileiro. Não é um problema brasileiro. Meio ambiente é uma riqueza brasileira. Eu sobrevoei vários estados no Brasil, o seu estado, Soraya, Mato Grosso do Sul, o estado do Mato Grosso, Goiás. É impressionante como o agricultor organizado, aquele que faz o trabalho correto, não tem um rio sem mata ciliar. Todas as fazendas têm 20% de área preservada. É uma coisa linda para se ver do alto. E eu, por outro lado, já corri os Estados Unidos, o Midwest americano, o Wyoming, o Wisconsin. Você anda horas e horas de avião, não vê uma árvore. Uma árvore, é só milho, 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 trigo, sorgo, isso, aquilo. O brasileiro hoje é muito mais preservacionista do que praticamente todos os povos do mundo. Eles têm essa consciência. Agora, o que existe é bandidagem, isso é outra coisa. Bandidagem na Amazônia, venda ilegal de madeira, contrabando de minérios, contaminação de água, destruição do meio ambiente. Isto
nós não podemos tolerar. E essa é a crítica que eu faço ao governo. Não é o agricultor, não. É o governo que não tem autoridade, não coíbe a bandidagem, o contrabando, não combate a ilegalidade. O brasileiro é muito responsável, viu, Daniel? Tem muita consciência preservacionista. E o agricultor verdadeiro, ele preserva. Ele sabe que a sobrevivência da propriedade dele, para os filhos e para os netos, depende da manutenção e da sustentabilidade da propriedade deles. Então, eu fico... Olha, quando eu vejo o mundo criticando o Brasil como se isso fosse responsabilidade dos brasileiros, isso me deixa muito frustrado. Não é. É de um governo fraco, é de um governo que é tolerante demais com quem não pode deixar de ser punido quando pratica ilegalidade. É isso. Por causa de poucos, nós todos estamos pagando. E eu falo para o senhor, professor, eu morei em Wyoming. Quando eu fiz um ano de high school nos Estados Unidos, foi em Wyoming. Eu sei o que é aquilo. A gente anda e não vê o que a gente vê no Brasil. Isso há um bom tempo atrás. Então, nós temos aumentado a nossa produção no Brasil sem aumentar a extensão de terra produzida. Por quê? Porque o brasileiro é fera, gente. A gente só precisa valorizar a maioria, que a maioria é de boa fé. Obrigada, viu, por esse momento aqui com vocês. E, ó, pode convidar mais vezes, viu, né, professor? Adorei também estar com vocês aí. Obrigado aí por terem nos recebido, viu? Eu acho que foi uma oportunidade muito boa para vocês conhecerem essa mulher maravilhosa aí. E vocês vão se encontrar com ela, e se Deus quiser, nós vamos crescer nas pesquisas e tudo é possível, viu? Está muito polarizado hoje, mas tudo é possível. O Macron, até 15 dias antes das eleições da França, tinha 3% dos votos. 3%. Isso vai acontecer com essa moça aí, vocês vão ver. Vocês ajudando, né? Ô, professor, e em 2018, na semana da eleição, foi quando eu apareci pela primeira vez nas pesquisas em 5º lugar. No domingo da eleição eu estava eleita. Então, não é que a gente não acredita nas pesquisas, mas é que a pesquisa é uma foto do momento. E no Instituto Soraya de Pesquisa, no vulgo Data Onça, com quem eu converso na rua ainda não decidiu. São raríssimas as pessoas que falam que tem um candidato. Então, a chapa Soraya e Marcos Cintra tem muito ainda para dar. Usem e abusem, né, professor? E nós estamos aqui abertos para ouvir as propostas de vocês. Hoje a gente falou muito, a gente ouviu pouco, mas é porque, né, foi o intuito desse momento. Mas estamos abertos a tudo que vocês puderem contribuir, a gente faz questão. Inclusive para, como é que é o nome da menina lá de 13 anos? A Kali. Kali, um beijo para você, parabéns. Continue nos seguindo, ó. Sigam a Soraya, sigam o professor Marcos Cintra, porque a gente tem muito para contribuir. E o site, soraiapresidente.com.br. O professor Marcos Cintra também tem todas as redes sociais. E acima de tudo, ó, o que nos une como brasileiros é muito maior do que qualquer questão periférica que possa nos desunir. Periférico, ideológica, seja o nome que alguém queira dar, né? E principalmente a economia interessa a todos, o bem-estar não é da direita, não é da esquerda, não é do centro. O bem-estar é para todos os brasileiros. Então, né, professor, enquanto estão tentando nos distrair, a gente trabalha. Chega de briga e confusão, pessoal. O Brasil precisa de paz e de união, o Brasil precisa de Soraya e Marcos Cintra, na presidência da República. Pois é, gente, muito obrigado. E espero você em Minas, viu, Soraya? Que tem muita onça aqui também. Eu viro onça, viro voto, viro tudo aí do avesso e a gente vai para cima, né, professor? Se Deus quiser. Um abraço, obrigado para vocês, viu? E obrigada. Parabéns. Boa noite. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um Foi uma honra. abraço. Obrigadão pelo Honra convite. nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.